Olá, boa noite. Oi, Vânia, querida. Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Vamos mirando, vamos convidar o pessoal, os companheiros, as esposas, os maridos. Oi, Fê, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live falando de constelação, mais assunto que é bem importante, a gente não pode deixar de lado. Vamos só esperar o pessoal entrar um pouquinho. A gente já que sinalizou aqui para mim que já está entrando. Vamos aguardar um pouquinho. Boa noite, Vânia, querida. Vamos convidar o pessoal aí, Vânia. Enquanto isso, gente, vocês que estão aí já entrando, vão me falando se vocês são de Curitiba, se vocês são de outra cidade. Coloca aqui para mim, para eu saber aonde que a gente está chegando, aonde que está alcançando, né? Essas lives. Da onde vocês são? Coloquem a cidade de vocês aí para mim. E me digam também se vocês estão conseguindo me ouvir e me ver bem também, tá? Se a conexão tá bacana, se está dando certo. Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Deixa eu ver aqui, está tudo ok. Bahia. Oi, Iago, legal. Tá travando, Fê? Tá travando aí, Iago, Vânia, me falem se vocês estão conseguindo me ver ou se tá travando para todo mundo. Oi, Renata. Boa noite. Só preciso que vocês me digam se tá bom o som para vocês e a imagem, tá? É bem importante aqui para mim, para poder dar continuidade aqui e começar, né? Deixa eu só ver aqui, está dando tudo certo. O Iago é da Bahia e o restante do pessoal, coloquem aí de que cidade vocês são. Deixa eu ver aqui. Espera só um minutinho, pessoal, já vamos começar. Tá travando aí também? Deixa eu tentar aqui, peraí, gente. Deixa eu só ajeitar aqui, só um minutinho. Ver se agora melhora. Vê se melhora, gente. Veja se está melhor o som, se melhora a imagem. Veja como é que está aí. Falem para mim, tá? Eu vou ajeitando aqui pra gente começar e a gente não ficar interrompendo a live. Como é que tá? Tá travando ainda? Tá travando, gente. Poxa vida. Peraí. O som tá falhando? Peraí. Só um pouquinho. Gente. Deixa eu ver se eu consigo ainda ajeitar aqui. Um minutinho. Sim, vou fazer. Como é que tá? Falem aí, gente, se está dando certo, se vocês estão conseguindo me ouvir, se está tudo ok.
Bom, gente, eu vou começar assim mesmo. Eu acredito que agora tenha dado uma melhorada, né? Só precisava que vocês me dessem esse retorno. Bem importante. Carlos, está conseguindo ouvir? Bom, agora tá bom, Janine? Ah, ótimo. Então vamos lá, vamos começar então, né? Obrigada pelo retorno aí, tá? Ah, ótimo, Iago, que bom. É que aqui na nossa região aqui tá com probleminha da internet, enfim, né? Não tem muito o que a gente fazer, então a gente faz do jeito que a gente consegue, né? É melhor fazer do que deixar de fazer, não é mesmo? Então vamos lá, gente. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas, tá? Que me procurou para que eu fizesse essa live sobre relacionamentos. Então, assim, relacionamentos é algo que a gente não tem como a gente fugir, né? É algo que está no nosso dia a dia. E relacionamentos amorosos, casamentos, namoros, isso tudo faz parte da nossa vida. É tão importante quanto o financeiro, como qualquer outra coisa, né? Então, eu acho bem importante a gente falar e também tirar as dúvidas, né? Como que é o olhar do relacionamento no meio sistêmico, né? No meio das terapias, no meio da constelação, né? Como que é visto, como pode ser curado, o que dá para a gente fazer para a gente melhorar, né? Então, gente, eu sempre falo que dentro do mundo sistêmico a gente traz muitas coisas para o nosso dia a dia. Eu, como terapeuta, hoje eu não consigo olhar mais para nada sem relacionar com esse meio sistêmico, porque faz muito sentido, tá? Então, tudo que eu faço, tudo que eu tento melhorar na minha vida é em cima da consciência. Sempre ganhando consciência das coisas. Do porquê que as coisas estão acontecendo dessa forma. Do porquê que está tendo esse andamento na vida. Para que eu possa olhar para aquilo, ter uma consciência daquilo e fazer diferente, né? O difícil, o problema é quando nós estamos numa situação que a gente simplesmente, né, joga a toalha e fala: não tenho mais o que fazer, não sei mais o que fazer, não estou entendendo mais nada, também não quero entender, e aí é que mora o grande problema, né? Então, gente, hoje eu vou trazer isso para vocês. Então vamos lá. Quando nós falamos de relacionamentos amorosos envolvem duas pessoas, certo? Né? Então, o que acontece? Muita gente chega para mim e quer constelar, por exemplo, eu quero constelar um casamento. Aí eu sempre falo, ok, vamos constelar o casamento então, qual é a maior queixa? Aí a pessoa sempre vem falando, aí começa às vezes a falar, e entra naquela de julgamento do parceiro ou da parceira, né? E eu sempre falo o seguinte: não existem pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos, o outro não é perfeito, então não vai existir relacionamento perfeito. Não existe, né? Não tem como. Vocês concordam comigo? Que eu digo que quase impossível, né? Não vou falar impossível porque vai saber, né? Mas assim, é quase impossível um relacionamento perfeito. Um relacionamento de conto de fadas, que é tudo lindo, maravilhoso, né? Todo relacionamento tem os seus encaixes, os seus ajustes, não é mesmo? Mas ele pode se tornar perfeito dentro do imperfeito. E tá tudo bem, não é verdade? Porque assim, desde que você tenha consciência, que você saiba quem é o outro, quem é você, e sabendo e aceitando que ali tem diferenças, que cada um vem de uma criação, cada um vem com uma história, cada um tem as suas dores, né? Então, se nós olharmos com bastante carinho, com bastante consciência em cima disso,
nós vamos perceber que o imperfeito pode se tornar perfeito, né? Então, eu vou começar aqui colocando algumas situações, tá? Para ver se vocês vão tendo alguns insights, se vai fazendo sentido ou não para vocês, tá? E quando for fazer sentido, já que a nossa live é sobre relacionamentos amorosos, aí você curte, dá um coraçãozinho aí, tá? Para eu saber como é que tá indo esse processo, se vocês estão assimilando bem a live, está fazendo sentido para vocês, tá bom? Combinado? Então vamos lá, gente. Primeiro passo, tá? Quando nós conhecemos alguém, nós precisamos tentar ver quais são as qualidades daquela pessoa e quais são os defeitos daquela pessoa, tá? E dentro daqueles defeitos que essa pessoa tem, nós temos que ver se cabe para nós, se cabe na nossa vida, certo? Então, assim, é olhar para o outro e ver assim, bom, isso aqui eu consigo tolerar, eu consigo conviver e tá tudo bem. Ou se não, se é algo insuportável para você, ou você vai ter que aceitar, ou acaba aí, não dá certo, né? Isso aí é até meio óbvio, né? Não, tem coisas que a gente consegue tolerar, que a gente consegue aceitar, e tem coisas que não. Porque assim, no calor do amor, no calor da paixão, a gente aceita tudo. Tá tudo lindo. Ai, o começo é tudo lindo. Não, isso aqui a gente dá jeito, depois ele muda, depois ela muda, depois eu dou um jeitinho de encaixar tudo e tal. Não, gente. Quando nós estamos com uma pessoa e a gente já pensa logo desde o começo em modificá-la para depois trazer do nosso jeito, do jeito que a gente quer, ali já começou uma separação. Ali aquilo a gente já sabe que esse relacionamento não vai fluir, não vai dar certo. Ai, mas a gente se ama demais. Não interessa, gente. Não adianta só amar a pessoa, né? Porque o nosso dia a dia é feito de desafios. A gente tem desafios com os nossos parceiros, a gente tem... Porque assim, cada um lida de uma forma com os problemas, com as coisas inusitadas que acontecem, com os imprevistos. São duas pessoas diferentes que podem sim se completar, né? Então, primeiro passo é esse, é saber quais são os defeitos daquela pessoa e se eu aceito, se está tudo bem. E se aquela pessoa também aceita os meus defeitos. Então, quando a gente começa um relacionamento, é muito importante clareza. Nada de ficar querendo mostrar o que a pessoa quer ver. Não, a gente tem que mostrar quem nós somos, né? E nós precisamos conhecer os nossos próprios limites e estabelecer esses limites para que a pessoa que está do seu lado saiba, tá? Que você tem os teus limites e que ela pode ir até aí. Tudo começa lá no início. Não adianta querer começar de um jeito e depois de anos mudar todo o processo ali e passar a reclamar da pessoa. Poxa, mas ele é assim, assim. Aí eu sempre falo, ele é assim agora ou ele sempre foi assim? Não, ele sempre foi assim. Então, peraí. Então, quem mudou foi você. Quem passou a não aceitar foi você. Isso para homem e para mulher, tanto faz, tá, gente? A gente tá falando de relacionamentos. Então, gente, esse seria o primeiro passo, é você se entender, você se conhecer. Não tem como você entrar no relacionamento se você não se conhece, se você não sabe até que ponto a pessoa pode ir, até que ponto você pode ir com a pessoa, né? Porque nós precisamos sim ter limites, né? O limite é o respeito, o limite é tudo. E se você não coloca limite, quer dizer que você não tem nem comunicação com aquela pessoa, tá? Então a comunicação é muito importante, o respeito, o limite, se conhecer, conhecer o outro e conhecer o lado não tão bom daquela pessoa e mostrar o seu lado também não tão bom,
E tá tudo certo. E assim começa a se construir um relacionamento, né? Outra situação. Aceitar a família de origem do parceiro ou da parceira. Porque eu vejo muita gente que fala assim, ai, a minha sogra é o ó, ai, porque eu não suporto meu sogro então, ou sei lá, a família dele, nossa, não dá, não dá, não dá, não dá. Gente, se não dá, não vai dar. Não vai ter relacionamento. Porque na visão sistêmica, tá? A gente tem que entender que essa família veio antes de você. Você entrou nesta família. E a mesma coisa a pessoa que está com você. Ela tem que aceitar a sua família de origem. Pai, mãe, ela tem que se dar bem. Ou, se ela não se der bem, por algum motivo, pelo menos tem que respeitar e entender que eles vieram antes dele, do que está vindo agora para você. Que a sua família de origem, ela veio primeiro. E na visão sistêmica, nós temos que respeitar, é uma hierarquia, né, uma regra, uma ordem, né, de hierarquia, aonde o que vem antes tem que ser visto e tem que ser respeitado e tem que ter o seu lugar. O que acontece quando você não gosta da família do outro, do seu parceiro, não aceita de forma nenhuma? Acontece que, de uma certa forma, você exclui essa família, exclui todo o sistema do seu parceiro e isso simplesmente bloqueia tudo. Entende? Aí você fala assim, mas o relacionamento sou eu e ele. Mas eu, Simone, não sou só eu. Como eu sempre falei, eu sou filha do José e sou filha da Wanda. José e Wanda têm a sua história lá atrás. Tem todo o seu sistema. E todo esse sistema que vem trazendo toda uma bagagem chega até aqui. E forma a pessoa quem eu sou. Até eu ganhar consciência e eu começar a perceber o que faz bem, o que não faz, da onde vem, da onde não vem e seguir a minha vida. Mas eu nunca posso excluir o meu sistema. Se eu excluo o meu sistema, eu estou excluindo toda uma vida. E isso causa milhões de problemas, de travas, de empecilhos. O casamento ou o relacionamento, ele emperra, ele não vai para frente, porque falta olhar para algo, tá? E outra coisa, por exemplo, quando nós temos filhos, tá? E eu não aceito, por exemplo, meu parceiro, eu tenho um filho com ele, não aceito e fico aí, porque você é isso, você é aquilo, e fica julgando. Este julgamento e esta não aceitação do seu parceiro faz com que o seu filho, por amor e lealdade ao sistema dele, do seu filho, vá em defesa do pai, no caso, do parceiro, ou da parceira ou da mãe. Entende? Por quê? Porque tem uma compensação. E isso, gente, eu não estou nem falando que é uma coisa consciente, isso é no inconsciente. Pode estar no consciente também, mas o inconsciente é terrível. É terrível, porque você não tem controle do seu inconsciente. E isso tudo está dentro de um sistema. Então, para o sistema funcionar dentro de um relacionamento, é preciso aceitação. Porque se não tiver aceitação, nós estamos excluindo pessoas do sistema. E aí há um bloqueio neste relacionamento e nada flui. Tá fazendo algum sentido para vocês? Me fale aí se sim, me respondam sim e manda um coraçãozinho aí se estiver fazendo sentido. Tá? Se não tiver, também pode falar, olha, não estou entendendo nada.
bem, a gente muda um pouco a linguagem para que seja de fácil acesso a todos, tá? Para que todos possam entender. Sim, bom, muito bom. Tá, legal. E assim, gente, caso vocês estejam ouvindo aqui e comecem a vir algumas questões, algumas dúvidas, pode colocar aqui, a gente vai respondendo, né? Eu vou respondendo tudo, tá? E assim, né? Eu coloquei uma caixinha de perguntas ali no Insta e vieram algumas perguntas interessantes, sabe? Por exemplo, teve uma aqui que ela me perguntou o seguinte: Simone, me doei tanto, fiz de tudo pelo meu casamento e ele foi embora. Por quê? Eu fiz de tudo, eu me doei, eu aceitei, eu fiz de tudo. Aí está um grande problema de falta de equilíbrio no sistema. Isso é mais uma lei da constelação, das ordens do amor, tá? O que acontece quando você se doa demais e o outro não consegue se doar da mesma forma? Há um desequilíbrio. É como se aquele que não conseguiu se doar da mesma forma, como se ele ficasse sempre devendo. Isso faz com que tenha ali um sentimento é como se a pessoa falasse assim: nossa, parece que eu estou abusando dessa outra pessoa e eu não consigo acompanhá-la, eu não consigo dar o mesmo que ela me dá. E aí a pessoa fica em falta no relacionamento. E quando o casal fica assim, ele não vai para frente. Num relacionamento, gente, o homem e a mulher, o casal, eles têm o mesmo peso. Eles têm que ter o mesmo equilíbrio, eles têm que estar em equilíbrio, eles têm que andar lado a lado. Não pode ser um aqui e outro aqui, sabe? Não pode ser um na frente e outro atrás. Não, o casal tem que andar lado a lado para que o relacionamento flua. Porque o relacionamento é uma coisa só, feito de duas pessoas ou mais. Né? Mas como relacionamento amoroso, nós estamos falando de duas pessoas. Aonde o homem tem que respeitar muito a mulher, no caso, o feminino, e a mulher tem que respeitar muito o masculino, tá? Respeitando isso e se doando por igual, o que é se doar por igual? Por exemplo, aquele casal que a mulher vai e apoia o marido e faz de tudo e tá sempre ali e tal, e o marido não consegue ou não quer ou não faz, não apoia da mesma forma a esposa, isso vai ter o desequilíbrio e não vai para frente. É sempre como se estivesse em falta, tá? Então, e a mesma coisa acontece se você não consegue entender o que é um lado masculino e o que é o lado feminino. E eu vou aqui explicar para vocês na visão sistêmica, tá? Então, a mulher, ela tem toda a fragilidade dela, ela tem toda aquela parte feminina dela, né? Não estou falando de todas as mulheres, porque tem mulheres que têm o lado masculino mais aflorado e tá tudo bem. O que é o lado masculino mais aflorado? Ela pode ser uma mulher vaidosa, feminina, mas ela tem um lado masculino, que é aquele lado da ação, de ir, resolver, de querer tomar a frente, de querer prover, né? Tudo bem. Se o homem tiver o lado dele mais feminino, mais aflorado, que é o lado de dar o suporte, de estar sempre ali e tudo mais, tudo bem, a gente não está aqui para julgar ninguém. A única coisa que precisa realmente é ter um equilíbrio. Tem que ter um lado feminino e tem que ter um lado masculino. E esses dois lados têm que ser um complemento um do outro, para que possa fluir. Tá? Então a gente fala assim, normalmente o homem é o provedor da casa, né? Mas se o homem não for o provedor da casa e ele
ficar confortável, de repente, ficando em casa, cuidando dos filhos, e a mulher, o profissional dela for super uau, né? E ela quer prover e ser a provedora, e se eles se entenderem dessa forma, e se estiver tudo bem dessa forma, tá tudo bem. Tem um lado feminino e tem um lado masculino, e caminham e vão juntos e o negócio flui. Tá? Então, sem julgamentos aqui. A gente não está aqui falando o que é certo e o que é errado. Não. A visão aqui é sistêmica, para que tudo fique ali redondo, tudo certinho, para que flua. Para que não tenha vibrações diferentes, sabe? Energias diferentes em relação ao casamento, em relação ao relacionamento. Tá? Aí teve outra pergunta, né? Bem interessante, né? Isso foi até de uma pessoa já que conhece um pouquinho do sistema, né? E me perguntou o seguinte, porque a gente sempre fala que a gente tem que aceitar a família de origem, né, do nosso parceiro e vice-versa. Mas e quando a família de origem não gosta da gente? Pode acontecer. O que nós fazemos? Primeiro de tudo, a nossa parte cabe a nós fazermos. Isso a gente não fica aí terceirizando. Isso aí é um problema nosso, certo? Eu aceito a família dele. Se a família dele não me aceita, é algo a ser olhado no sistema. A gente constela. A gente constela para trazer o motivo ali, para trazer a raiz daquele problema, tá? Para que possa ter um olhar sistêmico para aquilo, para que haja um pertencimento, tá? Mas a nossa parte, nós, quando conhecemos alguém, quando vamos nos relacionar com alguém, não adianta a gente se entregar por inteiro, por amor, aquela coisa toda. Não, tem que entrar com amor, claro, com tudo isso, mas com a consciência e com a aceitação do outro. Entrar tentando modificar ou tentando excluir os pais dele, a família dele do sistema, isso não dá certo. E é como eu falei, gente, não precisa ficar ali grudadinho, não precisa de falsidade, nada disso. Só precisa de respeito. Entender que eles vieram antes, tá? Então, acho que esses pontos são os pontos cruciais para um relacionamento dar certo, tá? Então, muita gente quando procura, e várias constelações que eu andei fazendo já de relacionamentos, né? Muitas vezes nós vemos essa situação, né? Que às vezes não tem aceitação, mas tem uma outra situação que eu vejo muito, que é a questão de por exemplo, a mulher tem um masculino nela muito elevado, e o homem também tem. Imagina, gente, a encrenca que não é. Dois querendo mandar, digamos assim, dentro do mesmo local, que vai dar uma guerra, isso não vai para frente. Sempre um tem que ceder um pouco aqui, outro tem que ceder um pouco ali, né? É o que eu falo. Para haver esse equilíbrio, é importante ter muita conversa, muita comunicação, né? Tem alguns coaches de relacionamento que até eles falam assim que tem que existir um contrato. Por que não? É uma coisa tão séria relacionamento. O casamento é algo tão sério e tem que ser falado, ele tem que ser ajustado diariamente, todos os dias. Porque todos os dias temos situações diferentes, temos emoções diferentes, passamos por coisas diferentes, situações chegam, a gente de decepção de tudo. Entender que o que mais importa num relacionamento é você estar bem com o seu marido, no caso, com a sua esposa. E que se isso não tiver ajustado, não vai para frente. Então,
ali tem que ser uma fortaleza. E para que haja essa fortaleza, tem que ter tudo isso que eu falei aqui. A aceitação, o respeito, né? O pertencimento, trazer para dentro e falar, não, aqui, ok. Perceber quem veio antes, né? Por isso que num relacionamento é tão importante, numa família é tão importante o casal ser firme e em relação aos filhos, no caso, e darem muita importância entre eles, entre o marido e a mulher. Porque quando o marido e a mulher ali estão bem, também acabam ficando bem. Tá? Mas isso já é para pais e filhos, para uma outra live, para um outro dia, de repente, né? Então, o que eu ia falar para vocês, que às vezes lá no consultório, em algumas constelações, a mulher vem com o masculino muito aflorado nela, e o marido também é assim, e como resolver isso? A mulher tem que entender que se ela não deixar transparecer um pouco de fragilidade, que ela precisa de cuidados, ele não vai sentir necessidade e nem vai conseguir chegar perto e fazer a parte dele. Porque ele vai olhar e falar assim, ela já faz tudo sozinha, ela é autossuficiente, ela não precisa de mim. E assim, ó, num casal, é muito importante ter aquela questão de carência. Um tem que ser carente do outro. Um precisa necessitar do outro para que flua. Quando você olha para você e você fala assim, eu não preciso dele para nada, eu vou lá e faço. Eu não fico esperando por nada que ele faça. Eu vou e faço. A gente não pode reclamar. Você já falou que você não precisa dele, que você vai lá e faz, que você é autossuficiente. Então, para que ele ali? E o que acaba acontecendo? Ele acaba se sentindo excluído deste relacionamento e de uma forma ou de outra esse relacionamento se dissolve. Faz sentido? Contem aí pra mim se tá fazendo sentido. É muita coisa, né? Relacionamentos é algo que a gente pode, assim, ó, falar um ano inteiro se quiser. Tem assunto, né? Porque é uma vida, são duas vidas que resolvem se unir para poder caminhar juntos. Me conta aí, tá fazendo sentido? Quero ver sim ou não, coraçõezinhos, interajam comigo para a gente poder saber até onde estamos conseguindo alcançar vocês. Até onde está entrando no coração, está fazendo sentido na cabeça, né? Que bom que está fazendo sentido. E assim, o pessoal tem que me acompanha aqui e acaba indo no consultório, fazendo constelação, e até online mesmo, achei bem interessante, sabe? Porque tem gente que vem pra mim e fala assim, nossa, eu assisti aquela live sua e fez tanto sentido aquilo pra mim, que eu nunca tinha pensado dessa forma, né? A gente vive tão no automático, ainda mais nos dias de hoje, que a nossa preocupação é cumprir com as nossas metas, né? Com as metas diárias, e cumprir com tudo, e dar conta de tudo, né? E vira tudo um automático, quando você vai ver, tá uma bola de neve, né? Aí o pessoal tem falado que tá fazendo sentido, que tá conseguindo ter uma outra visão, e essa é a minha intenção nas lives. Se eu conseguir aí ajudar e orientar uma única pessoa, já tá muito bom. Se fizer sentido para alguém, já tá muito bom. Já fez sentido fazer a live, né? Então, gente, e o olhar, né, com empatia para o outro. Porque assim, ó, o que é fácil às vezes para mim pode ser difícil para o meu marido. Eu posso ter facilidade em alguma coisa e conseguir enxergar determinadas coisas que acontecem e ele não. Aí a gente olha e fala assim, não acredito que você não percebeu isso. Ai, pelo amor de Deus, tá na cara. Não, eu não percebi isso. E acontece, porque são duas pessoas diferentes. Às vezes eu consigo perceber alguma coisa porque eu já passei por aquilo, porque alguém já me contou alguma coisa, porque aquilo veio e, opa, já vi sobre isso, e às vezes ele não.
Então, gente, o deixar o julgamento de lado é o principal. Principal. Sem julgamentos. Agora, se você quer resolver mesmo, né? Falar assim, não, vamos lá, vamos procurar uma terapia de casal e tal. Você tem que ir de coração aberto e escancarado, né? Pronto para quê? Para receber novas informações e para ressignificar tudo. Muitas vezes a gente tem que recomeçar. Começar do zero. E olhar com aquele olhar de paixão, de amor, como foi lá no início, e trazer tudo de as coisas vão, né? Os problemas não é sempre automático, um pro outro novamente. Não deixar muito nessa, a gente não fala, não vai vir esse muro, fica ali. Aí mais um tirinho, aí mais um, aí mais um. Chega aqui, ó, ninguém mais fala pro outro. Aí não faz sentido mais o outro. Aí a gente acaba sobrado, né? Ah, que pena. Mas, pessoal, o assunto da ia passar analistas, a gente está com um probleminha aqui no som, né? Eu vou acabar encerrando aqui. Mas eu só queria saber se para vocês tá tudo ok, se conseguiu ajudar de uma certa forma. Se ficar alguma dúvida, pode perguntar. Se não quiser colocar aqui, pode perguntar depois, tá? Eu estou aberta a ajudar relacionamentos, a dar certo. Eu acredito muito em relacionamentos, muito mesmo. Se tem uma pessoa que acredita nisso, sou eu, né? Até pelas minhas histórias, enfim, tá? Então, gente, consciência, olhar com amor, olhar para o próximo com amor, com empatia, procurando sempre ter um entendimento, tá? Para que haja o equilíbrio e não se doar tanto e o outro, de repente, não consegue se despedir, você pode deixar alguém até onde você permite. Tá bom? Ai, que bom que vocês gostaram. Estou muito feliz. Estou muito grata por vocês estarem sempre por aqui, todos vocês. Eu vou fazer live gravada. Se vocês conhecem alguém que, de repente, precisa, né? Se alguém precisa ouvir também sobre isso, entender melhor sobre isso, pede para assistir a live, tá? E eu estou aqui eu tenho meu consultório, faço meus atendimentos presenciais, faço online também, tá? Atendo casais também. E quando a gente atende casal, muitas vezes não vem direto os dois, tá? Faz a constelação em um, faz a constelação no outro. Como eu sou reikiana, também ofereço, né, o reiki, né, pro casal. E assim a gente vai alinhando e equilibrando para que tudo flua. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. Gratidão mais uma vez pela audiência aqui de vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, hein? Vamos fechar com um coraçãozinho, né? Até porque a live é sobre o amor. Até, gente. Tchau, tchau. Obrigada.